Já o Vasco ainda depende de um acordo salarial para fechar a contratação por empréstimo de Wanderson. Cruz Maltino avançou nas tratativas com o Inter, mas há uma diferença importante nos salários pedidos pelo Wanderson e oferecidos pelo Vasco. O Vasco topa bancar R$ 500 mil, enquanto o Wanderson pede os mesmos 800 mil a que tem direito lá no Colorado. Sobre o Vasco, como é que anda a investigação da venda da SAF para 777? Brian Rodrigues e Coelho vêm? Eu não acredito em nenhum dos dois. Vou ser bem sincero com você, Fabrício. Por conta de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Vasco, necessidade de redução de custo, Brian Rodrigues é um reserva de luxo lá no América, salário alto. O América vai pedir uma compensação financeira para liberá-lo, e o Coelho já houve um contato com o Atlético, e o Atlético pediu também nas alturas, tá? Eu estou imaginando que esse atacante de lado de campo vai ser uma opção mais barata. O Richardson Everton, Murilo do Palmeiras no Vasco, não, isso aqui também é uma maluquice sem tamanho. O Vitor Alves, Nicola, alguma contratação de expressão no Vasco? Vitor, de expressão, de nome, de peso, difícil imaginar alguém chegando por agora. Wanderson no Vasco, falta um acerto salarial. Pedrosa chegou a contar que entre Vasco e Inter existe uma possibilidade de acordo por um empréstimo, mas que o Vasco precisa aumentar em R$ 300 mil o salário. Balbuena pode vir no meio do ano, Balbuena está livre no meio do ano, tá? Resta saber se vale a pena esperar. Eu gosto, eu acho ele bom zagueiro. Fechar com o Wanderson, Vasco ainda deve buscar outro atacante, eu buscaria 2. Acho que o Vasco precisa de 2 atacantes, não sei se vocês concordam com a ideia. Vamos lá, eu vou começar com os maravilhosos jogos do fim de semana de abertura do Campeonato Carioca 2025. Que exemplo de produto! Tivemos estádios lotados, audiências estrondosas, jogos de nível técnico altíssimo, nível de competitividade impressionante, equipes com as suas forças máximas, com as suas estrelas, com os seus principais jogadores, a receita do sucesso, só que não foi nada disso. Pega tudo isso aí, vira de ponta cabeça. Foi tudo ao contrário. Tivemos os 4 grandes estreando sem as suas principais estrelas, sem os seus principais nomes. O Vasco, por exemplo, os caras começaram agora, até adotei tudo aqui para não falar bobagem. O Vasco tá em pré-temporada. Jogou com alguns garotos da base e alguns jogadores que voltaram recentemente de empréstimo. O Botafogo nem começou ainda o ano. O time principal está de férias. Se representa amanhã, dia 14. Foi com o Sub-23 para o Campeonato Carioca, para essa estreia. E alguns jogadores que tiveram menos minutagem, como o Patrick de Paula, que teve uma recuperação de lesão no ano passado e tal, e fez um gol de pênalti. O Fluminense voltou no dia 8. O elenco principal voltou dia 8 de janeiro. Então começou o campeonato com garotos da base e algumas peças que não jogaram a reta final, a última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo está nos Estados Unidos, fazendo a sua pré-temporada. O Felipe Luiz está lá com o grupo principal e ficou aqui o Kleber dos Santos comandando o time que é do Sub-20. A maioria dos jogadores que entraram em campo ontem lá em Aracaju, do Sub-20. Aliás, parabéns, o jogo foi em Aracaju. Os primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Carioca serão todos fora do Rio de Janeiro. Não dá para entender, né? Qual é a razão de ser de um campeonato estadual onde as equipes pequenas não podem jogar nos seus estádios contra os grandes, as únicas oportunidades que elas têm. Mas, enfim, além do aspecto técnico aqui, mas isso aí a Ferg já está dando de ombros há muito tempo. Então, os jogos do fim de semana tiveram esse componente. Ninguém quis assistir. Então nós tivemos os públicos, vou colocar para você, vou passar para vocês os públicos maravilhosos desse fim de semana. Nova Iguaçu e Vasco, público pagante, 9.699. O jogo foi em São Januário, mando do Nova Iguaçu, tá? Inversão de mando é bobagem para a Federação do Rio de Janeiro, que se dane, né? Qual o problema? Qual o problema o Vasco jogar como visitante do estádio dele? Nenhum. Imagina um Real Madrid e Valência, mando do Valência, jogo do Bernabéu. Pô, maravilhoso. Chelsea e Tottenham, mando do Tottenham, jogo Stamford Bridge. Porra, fantástico. Gente, como é que eles não tiveram essa ideia ainda, não ligaram pro Rubens Lopes ainda? Pelo amor de Deus, eles estão perdendo um gestor de nível global, de uma visão estratégica, de uma leitura do aspecto técnico, do equilíbrio técnico de uma competição sem paralelo na história da humanidade. Seguimos, Botafogo e Maricá. Foi o primeiro jogo do campeonato, começou meia hora antes do jogo do Vasco. Público pagante, 8.338 torcedores.
num estádio que é imenso, que é o Newton Santos. Fica visualmente horroroso. Fluminense e Sampaio Corrêa. E vamos para os jogos do domingo. Esse jogo foi Moça Bonita, que é o estádio mais acanhado. Público pagante, 3.893. Não tem o mesmo impacto visual de um Newton Santos vazio, mas é um público muito baixo e uma arrecadação que não chegou nem a 100 mil reais. Vocês acham que paga a conta do campeonato um jogo de um grande? Eu não estou falando de Bangu e Volta Redonda, estou falando de Fluminense e Sampaio Corrêa. É o Fluminense, é um grande do Campeonato Carioca. Você acha que um jogo de um grande que arrecada menos de 100 mil reais paga a conta? No futebol de hoje em dia, com as folhas salariais batendo 15, 20 milhões de reais, paga a conta? Vocês acham mesmo que paga a conta? Mas a conta do Rubens Lopes paga. Essa paga, essa tá bem paga. Flamengo e Boa Vista, jogo em Aracaju. Aí você espera, né? Pô, vai levar o jogo pro Nordeste. O Flamengo tem muita torcida lá, vai ser um estádio lotado e tudo que é jogo. 3.263 pagantes para um jogo do Flamengo, da maior torcida do país. 3 mil. A torcida do Flamengo não existe mais em Aracaju? Não, existe muito. Dá em árvore. Agora, ninguém vai sair de casa, só os 3.263 mais fanáticos e corajosos, para ver os reservas do Flamengo, o sub-20 do Flamengo, nem o Felipe Luiz está aqui, jogar com Boa Vista, porra. Ninguém vai fazer isso. Os jogos não têm o mínimo de atratividade. Botafogo estreou perdendo em casa pro Maricá. Aí os caras começam a zoar, fazer meme. Aí o Eduardo Paes quer fazer gracinha com o Maricá. Amigo, o botafoguense está cagando para a derrota de sábado. Ele acabou de ganhar a Libertadores, o brasileiro. Os caras estão de férias. Enquanto o Sub-23 estava jogando sábado, o Gregory, o Marlon Freitas, o Igor Jesus, os caras estavam fazendo churrasco, porra. Estavam na praia, fim de semana. Você acha que o torcedor tá preocupado com isso aqui, cara? Mas a Federação do Rio de Janeiro pouco se importa com isso. Os 4 grandes prejudicados porque não puderam jogar com as suas principais estrelas. Para a federação, dane-se. Porque no futebol, o que eu bato sempre aqui, o que eu tenho dito sempre no canal? Num negócio com múltiplos agentes, como é o futebol, num negócio, numa empresa que tem vários sócios, em qualquer negócio, tudo que envolve dinheiro, tem que ser bom para todo mundo. Todos os agentes que participam daquele negócio precisam estar lucrando de alguma forma. O campeonato estadual é o tipo do negócio que ele é péssimo para todo mundo, ele só é bom para quem organiza. Não é que ele é mais ou menos para os clubes. Porque, por exemplo, né, eu estou falando muito do campeonato carioca. Tem outros campeonatos, os campeonatos estaduais, de uma maneira geral no Brasil, eles são ruins. Eles atrapalham o calendário, eles afogam, esgoelam o calendário, fazem com que os times não tenham pré-temporada, atrapalham o desenvolvimento físico dos times, fazem a conta estourar nas competições mais importantes. Quando chega setembro, outubro, os times estão arrebentados, mas alguns ainda trazem algum tipo de benefício. Então, por exemplo, desculpa se você vai ficar raivoso, espumando, porque vai achar que é bairrismo. Aí é problema seu. O que você trata como bairrismo, eu trato como realidade. O Campeonato Paulista paga para os 4 grandes entrarem em campo, só para vocês jogarem, tá? Não estamos respeitando a pré-temporada de jeito nenhum. Vocês voltaram de férias agora e vão ter que entrar em campo dia 15 e dia 16 para fazer jogo no interior. É uma bagunça. Uma bosta também. Mas eu tô te pagando 40 milhões de reais para entrar em campo para jogar o Campeonato Paulista, mais a premiação em caso de título. Mais, sei lá, 2, 3, 4 milhões em caso de título. 40 milhões para Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos entrarem em campo. O Campeonato Carioca não paga um centavo, amigo. Não paga um centavo. É bom para quem? Só pro Rubens Lopes. Porque a federação tá arrecadando. Claro que tá arrecadando. A federação tá arrecadando com as taxas, com as inscrições de atletas, com toda a burocracia, os clubes pequenos suando para fechar a conta, e dinheiro indo para a mão da federação. Para a federação tá ótimo, o campeonato é lucrativo para ela e eu não tenho problema com lucro. Eu não tenho inveja do lucro de ninguém, não criminalizo o lucro de ninguém. Não sou desse time. Tem uma galera que eu não sou. Agora, só você lucra, irmão. E você tá lucrando em cima do prejuízo técnico, físico, do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco. Estão todos se ferrando. Tô nem falando da encheção de saco das derrotas, porque como eu falei aqui, os torcedores ontem... Amigo, ontem, na hora do jogo do Flamengo, tava rolando o Real Madrid e Barcelona. E era aniversário ontem da minha filha e tal, e tinha flamenguista no aniversário. A galera só foi se ligar de saber quanto foi o jogo depois.
Ah, rapaz, hoje tem Flamengo e Boa Vista. Quanto é que foi aí? As pessoas cagaram para o jogo e fizeram corretamente. Porque assim, aí ação em consequência, né? A federação caga... Desculpa os termos escatológicos na hora do almoço de muita gente aí, desculpa. A federação caga pro campeonato, o público caga pro campeonato também. É óbvio, é óbvio. Qual o sentido de uma TV aberta parar a sua programação para exibir o Sub-23 do Botafogo, o Sub-20 do Flamengo? E os titulares lá, porra, passeando com o Mickey nos Estados Unidos. Qual é a lógica disso? Só é bom para a federação. Um modelo de negócios com múltiplos agentes, onde só um desses múltiplos agentes lucra e todo mundo só se ferra, só sai no prejuízo, desculpa, isso não faz o menor sentido, mas as coisas no futebol brasileiro não fazem o menor sentido. Isso aí, torcedor vascaíno, quero sua opinião sobre o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Está certo aí o nosso amigo Jorge Igor, né, fazer duras críticas, né, à Federação do Rio de Janeiro, ao presidente Rubens Lopes, onde um campeonato estadual que não tem premiação e os clubes são obrigados, a partir da 4ª ou 5ª rodada, usar os jogadores titulares. Lembrando que ano passado o Vasco sofreu com 2 jogadores que tiveram lesões duríssimas durante o Campeonato Carioca, jogando em campos ruins, né, em partidas que não eram necessárias, né, praticamente, porque é um campeonato que não se paga premiação. O Vasco, nesta temporada, irá ganhar 11 milhões da televisão, menos do que seus rivais Botafogo e Fluminense, que receberão 17 milhões cada um, e o Flamengo 22. Então, totalmente errado aí essa desordem, né, que é o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Quero sua opinião nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações para sempre receber os nossos conteúdos.